Bem, seguidores do Treino em Foco, hoje eu vou mostrar para vocês como nós trabalhamos com as medidas antropométricas do Jefferson para transformarmos elas em dados morfológicos. Primeira coisa então que eu tenho que fazer é abrir um software que nós trabalhamos de análise antropométrica, é o SAM, Sistema de Análise Antropométrica e Morfológica Humana, é um sistema que eu desenvolvi junto com um acadêmico da FURB. E dentro desse sistema tem 4 atos a fazer. O primeiro ato nós vamos fazer com os dados do Jefferson é o cadastro. Então, primeiramente aqui, o nome do avaliado. Feita toda a digitação, pode dar uma conferida, ver se está tudo ok. Salva o material. Ele já vem direto e o SAM está programado, o software que nós elaboramos, ele está programado para salvar na pasta de documentos. Mas você pode optar por qualquer outra pasta que você tenha dentro do seu computador, do seu microcomputador e fazer em qualquer outro local. Eu vou fazer aqui em documentos e vou colocar o nome de Jefferson 2, já que foi a segunda avaliação que nós realizamos dele. Salvar. Ó, os dados estão salvos com sucesso. Ele mostra o caminho, aonde nós colocamos em documentos. Ok. Muito bem, esses dados aqui digitados já estão salvos, estão ok, estão armazenados. Então eu posso voltar para a tela inicial e o cadastrar medidas está ok. Caso eu necessite verificar se alguma medida estava com algum erro, ou eu ploto futuramente algum erro de medida, eu venho em editar medidas, ele já vai direto para documentos, eu posso ir para qualquer outro local do computador, mas aqui em documentos nós digitamos Jefferson 2. Jefferson 2 foi a medida, foi os dados que eu digitei, ele sai sempre com a extensão SAM do sistema, abrir. Muito bem, aqui estão os dados que eu acabei de digitar, lembrando que os de braço contraído eu não fiz a medida, então nós não temos aqui. E todos os demais dados medidos estão aqui. Faço a conferência, altero caso tenha que alterar algum número, salvo novamente. Como aqui não tem nenhuma modificação, eu volto para o principal. Feito então o cadastro das medidas do atleta ou de vocês mesmos, feita alguma revisão, caso necessário em editar medidas, vocês podem agora selecionar as equações. Então, para que eu venha selecionar tanto a equação para massa gorda, massa muscular, massa óssea e as demais medidas da composição corporal, eu primeiro preciso dizer ao software qual o programa ou qual os dados que eu vou usar. No caso, eu vou usar os dados do Jefferson 2, o arquivo Jefferson 2, que foi o arquivo que eu acabei de digitar os dados. Abrir. Os dados do Jefferson Souza foram carregados, então o sistema carrega os dados. Agora, carregando os dados, ele faz todos os cálculos automaticamente. Eu dou OK, os dados do Jefferson Souza estão carregados e eu vou verificar então para massa gorda. Primeira análise, eu vou verificar quais as equações que cabem para o Jefferson de massa gorda. Então vocês verem que o SAM apresenta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações que predizem diretamente dos dados antropométricos o percentual de gordura. Entretanto, essas equações para o Jefferson, elas não cabem, e aí deve ter algum motivo de não caber, não ser adequada. Vamos ver aqui a equação de REC 2. Quando eu clico na equação, sai uma caixa de informação dizendo que o gênero contrário, ou seja, a equação foi produzida para mulheres, a equação não é adequada para a idade da pessoa, 22 anos. Ou seja, provavelmente a equação, e essa equação nós sabemos, é uma equação para idosos e mulheres idosas. Então, por dois motivos, essa equação não se presta a predizer percentual de gordura para o Jefferson com precisão. Pela questão do gênero, obviamente, foi construído para mulheres, e também pela questão da faixa etária, que foi construída para senhoras idosas, e obviamente isso então não se encaixa dentro do perfil do avaliado. Então, sempre que tiver essa postagem em vermelho com X, as equações estão inadequadas. Então, nós vamos para as outras equações que primeiro predizem densidade corporal para depois percentual de gordura. Aqui nós temos algumas que também gênero está ao contrário, por exemplo, se nós verificarmos essa lenha para mulheres, se nós analisarmos a equação de Petrowski também, o gênero é o contrário, porque é uma equação para mulheres. As equações para homens que Petrowski desenvolveu nos seus estudos, elas estão em verde, elas estão liberadas. Tanto as equações de Getz, quanto a de Sloan e Jackson e Poole. Aqui faço uma ressalva para vocês que a equação de Jackson e Poole é a melhor a ser usada com atletas. É a que apresenta nos estudos científicos que eu tenho acompanhado e lido nos últimos 3, 4 anos, são os estudos que mostram que essa equação de Jackson e Pollock, embora seja uma equação internacional, ela prediz com razoável precisão atletas nacionais. Então é o que o pessoal, os pesquisadores e os professores da área de cineantropometria têm indicado e o que nós temos encontrado na literatura, o uso da equação de Jackson e Pollock.
Então eu seleciono essa equação, poderia selecionar outras. Vocês podem ver que o percentual de gordura muda. Massa gorda, percentual 8, Cat 13, Petroski cai para 7,1, Petroski 2 para 8,2 e Jackson e Pollock fica com 8,3. Ou seja, as equações mudam a predição do percentual de gordura, porque são equações que usam dobras cutâneas diferentes para predição. Então, é importante nós sabermos, e aí talvez não, com certeza um educador físico possa lhe ajudar na seleção da melhor equação para predizer o percentual de gordura. No caso do Jefferson, como ele tem um perfil de treinabilidade de atleta, rigor na alimentação e o trabalho físico de treinamento de atleta, eu vou selecionar a equação de Jackson e Pollock. Embora, friso, essa equação não foi ainda, nos estudos da cineantropometria, validado para atletas bodybuilder. Mas o Jefferson não se encontra nessa característica ainda de morfologia no atleta, embora ele tenha as condições de treinamento de atleta. Então, por isso, selecionado Jackson e Pollock. Aqui o software já informa para vocês quais foram as dobras cutâneas utilizadas para calcular a densidade corporal, e a partir da densidade corporal, aqui quando eu coloco o mouse em cima, vocês podem verificar que essa Jackson e Pollock generalizada equations, então, quer dizer, mostra toda o artigo, a fonte de onde foi retirada a informação e a equação. Então, coloca a faixa etária a qual a equação foi construída. Vejam bem, ela foi construída para indivíduos de 18 a 66 anos, do gênero específico masculino. Então, é uma equação que não é apropriada ao sexo feminino. Diante dessa equação, quais são os resultados que nós encontramos? A massa gorda do Jefferson, ele apresenta um percentual de gordura de 8,3. Ou seja, atualmente, para a data que eu fiz a avaliação, vejam bem que hoje eu estou fazendo aqui numa outra data o registro no software. Mas para a data que eu fiz a avaliação, vocês já viram no site, já fizemos essa postagem, ele tem 8,3 de percentual de gordura. E a massa corporal magra, que são todos os tecidos constituintes do corpo retirando a gordura, é obviamente 91,7%. Esse percentual de gordura do Jefferson, no presente momento, está excelente. O percentual de gordura abaixo de 10%, aumentando o volume muscular, já vai apresentar uma grande definição muscular. Então, no momento que ele vai crescendo, desenvolvendo a musculatura, a definição vem paralelamente a isso, já que o teor de gordura, a camada de gordura que mascara essa definição muscular, ela é extremamente baixa nele. 8,3, realmente o percentual de gordura para atletas. Nós podemos ver então que a massa corporal do Jefferson se encontra aqui, 61,8. Nós podemos perceber também que a massa gorda ela é 5,1 kg, ou seja, dos 61,8 kg de massa corporal total, o Jefferson tem somente de gordura no corpo 5,1 kg. E a massa corporal magra é o restante, 56,7 kg de massa corporal magra. Muito bem, visualizamos aqui qual a equação vamos usar, analisamos alguns aspectos da equação, os percentuais de gordura, no gráfico de pizza, ok, selecionamos essa equação. Agora, nós fechamos então a equação de massa gorda, abrimos a equação de massa muscular. A equação de Martin, por que está inadequada para o Jefferson? A equação não é adequada para a idade da pessoa de 22 anos. Provavelmente não, com certeza, essa equação ela prediz para pessoas com faixa etárias mais elevadas. E a do dope? A equação não é adequada para a idade da pessoa, a qual, pessoa que nós estamos referindo aqui, é o Jefferson, tem 22 anos. Novamente, a equação não prediz com precisão, então o software comunica essa questão. Então, nós vamos para as duas equações do pesquisador Lee, aonde ele apresenta aqui, Lee 1 e Lee 2, ele apresenta possibilidades válidas de predição da massa muscular. Aqui nós podemos ver por Lee 1, que nós temos então os dados, e aqui pela equação de Lee 2 nós temos novamente os dados percentílicos da massa muscular e aqui os valores absolutos da massa muscular. Percebam que o valor total de massa corporal magra continua o mesmo. Obviamente o valor não mudou, o que muda é a massa muscular. Então vamos ver, Lee 1 prediz, através da equação, que a massa muscular do Jefferson é 36,5 kg dos seus 61,8 kg. Isso significa que 59% do peso corporal do Jefferson é de massa muscular, a partir de um peso de 61,8 kg e de uma massa muscular de 36,5 kg. Lee 2 já passa para um valor menor, onde a massa muscular por essa equação é estimada por 29,3 kg do valor total e o percentual aí cai obviamente para 47,5%
do peso corporal de massa muscular, de tecido muscular. Qual a melhor equação a usar? Li1 ou Li2? Eu sugiro, sempre que possível, se abrir a equação de Li1, que vocês usem a equação de Li1. Por quê? Porque essa equação ela usa vários perímetros e dobras cutâneas para predizer a massa muscular, enquanto que a equação de Li2 ela usa massa corporal, estatura, gênero, idade e etnia somente. Não usa variáveis antropométricas como dobra e perímetro. Eu vejo isso como interessante. A equação de Li1, além de usar o gênero, a idade, a etnia, a estatura, ainda usa perímetros e dobras cutâneas como variáveis preditivas. Eu entendo que isso aumenta a capacidade de predizer corretamente a massa muscular do indivíduo. Então eu sugiro, sempre que forem abertas aqui a equação de Li1 e Li2, que vocês usem Li1. Então nós vamos adotar essa equação. Então fechamos aqui. Vamos para a massa óssea. Nós só temos uma equação, que é de de Rose, pela tática de de Rose. E a massa óssea foi estimada em 16,8. Lembro que aqui foram aqueles diâmetros que eu falei do punho e do joelho, bipicondiliano e biestiloide, que nós usamos lá como variáveis que predizem, aqui estão elas, variáveis que predizem a massa óssea. Caso não seja interesse de vocês analisar também a massa óssea, vocês podem ficar sem digitar aqueles valores inicialmente lá na tabela, e aqui vai aparecer tudo zerado, ou seja, não foi calculado nada porque vocês não têm os dados de diâmetros ósseos. No caso do Jefferson, como a gente está procurando fazer um trabalho bem detalhado, eu vou também analisar, comparar e manter a análise da massa óssea dele. Ok, agora nós vamos para as áreas. Então nós temos aqui a área do braço, a área da coxa e a área da perna. Então a área do braço, por exemplo, nós podemos analisar aqui a área total. Isso aqui nós fizemos também uma parceria com o Under, onde eu vou pedir para que o Jefferson coloque aqui em destaque uma planilha que dentro dessa parceria com o Under nós explicamos exatamente como funciona e como é feito esses cálculos de perímetro do braço e perímetro magro do braço, onde nós tiramos o anel de gordura. Então, para exemplificar aqui no caso do Jefferson, o perímetro relaxado do braço dele é 29,4 centímetros. Quando nós extraímos o anel de gordura que fica ao redor, que é pouco no caso dele, o perímetro magro do braço fica 27,9. Se nós transformarmos tudo isso em percentuais, a área magra do braço ocupa 90,2% de toda a área e a área gorda ocupa somente 9,8% de toda a área. Então aqui nós começamos a ver segmentadamente como é que se encontra as áreas gorda e magra no caso aqui de braço. Nós podemos analisar de coxa. Então aqui nós temos os dados de coxa. Nós podemos ver que o perímetro da coxa total medido foi 52,1 centímetros. Se vocês olharem no começo do vídeo, vocês vão perceber que foi essa medida feita. O perímetro magro da coxa, retirando o anel de gordura que fica ao entorno do músculo, que no caso do Jefferson não é alto, ele fica com um perímetro magro, então extraindo a gordura de 50,1 centímetros. Se nós analisarmos em termos percentílicos, a área magra da coxa ocupa 92,5% de toda a área. E a área gorda da coxa ocupa 7,5% de toda a área da coxa. Então aqui nós estamos fazendo uma análise agora comparando, por exemplo, a área do braço. Nós podemos ver que a área magra do braço é de 90,2 e a área magra da coxa é 92,5. Então, proporcionalmente, a coxa, em termos de distribuição, ela tem uma área muscular maior que a área, percentualmente falando, do que a área do braço. Mas isso são valores percentílicos, é uma forma de análise. E aqui nós temos para a perna também. Então, nós podemos ver que o perímetro da perna é 33,6, o perímetro magro da perna é 32,1, retirando o anel de gordura. Então, o perímetro magro da perna ocupa um espaço da área total de 91,4%, enquanto a área gorda da perna ocupa um percentual de 8,6%. Vocês podem notar que é o menor percentual de gordura ocupado nas áreas, ficou em perna. Aliás, desculpa, ficou em coxa 7,5%. E na área do braço 9,8% com o maior percentual. São todos percentuais abaixo de 10% de área gorda, tanto no braço, quanto no segmento coxa, quanto no segmento perna. Isso mostra uma ótima distribuição muscular em baixo teor de gordura nessas regiões. Isso é ótimo em termos de definição muscular. No momento que aumentarmos o volume muscular tanto de braço, quanto de coxa, quanto de perna, a tendência é que venha já com uma definição bem clara da musculatura, já que o percentual de gordura nessas regiões é extremamente baixo. Dando sequência aqui aos índices antropométricos de risco, nós temos o IMC, caso queira calcular o do Jefferson é 21,9, ele se encontra em peso normal diante da tabela de análise de referência.
onde o ideal seria entre 20 a 24,9, ele tem 21,9, ok, está dentro do padrão ideal. A relação cintura-quadril também, dentro de um padrão moderado para a idade dele. Isso aqui nós não vamos trabalhar, porque nós não estamos trabalhando com relações de saúde. E aqui nós temos os somatórios de dobras. Se nós somarmos todas as dobras cutâneas do Jefferson, as 8 principais dobras cutâneas, bicipital, tricipital, subescapular, peitoral, abdominal, vertical, suprailíaca, coxa média e panturrilha medial, nós obteremos um somatório de 50,7 milímetros de dobra cutânea. Quando nós dividimos esse somatório de dobra cutânea pela estatura, nós temos que para cada 1 centímetro da estatura do Jefferson, ele tem 0,3 milímetros de gordura em termos de somatório de dobra cutânea. Isso é uma análise importante porque uma pessoa mais alta que o Jefferson, uma pessoa, por exemplo, de 2 metros de altura, lembrando que ele tem 1,68, uma pessoa de 2 metros de altura se apresentar 50,7 milímetros com 2 metros, ao fazermos essa divisão do somatório de dobra pela estatura, e a estatura agora obviamente bem maior, nós teremos um valor menor ainda. Então, para cada 1 centímetro da estatura desse indivíduo, ele terá um valor menor que 0,3 milímetros de gordura. Se for um indivíduo gordo, por exemplo, com a mesma estatura do Jefferson, ele vai ter um somatório maior aqui, e tendo a mesma estatura, obviamente esse valor vai aumentar. Nós temos essas duas referências por quê? Essa é uma referência muito usada hoje na educação física, somatório de dobra, para analisar a medida de dobras em si e retirar o efeito das equações. Nós não temos aqui o percentual de gordura em si calculado via equações, que tem algumas margens de erros associadas. Por isso que se usa muito hoje em dia somatório de dobras. Nós não temos o percentual de gordura, mas temos um somatório de dobra. Se isso aumentar, o indivíduo aumentou o teor de gordura corporal. Se esse valor de somatório diminuir, o indivíduo diminui o teor de gordura corporal. E esse valor é para compararmos entre indivíduos diferentes, com estaturas diferentes, porque nós vamos arredondar ou avaliar toda a espessura de dobra cutânea para 1 centímetro de estatura, ou seja, para cada 1 centímetro de estatura, quantos milímetros de dobra o indivíduo apresenta. E aí, se o indivíduo tem 2 metros de altura, 1,60 m de altura, como nós vamos comparar centímetro com centímetro, independe. Então, com o Jefferson, o mais importante é usarmos esse dado para compararmos o monitoramento de treino dele, que é hoje, na segunda avaliação, o somatório das 8 principais dobras cutâneas, 50,7 milímetros de somatório de espessura de dobra cutânea. Muito bem, nós analisamos todos os dados antropométricos, estamos, digamos, satisfeitos com a análise, já selecionamos quais equações vamos usar, ok, voltamos e agora vamos para o relatório. Então o relatório ele me mostra a massa gorda, qual a equação que eu vou usar? A de Jackson e Pollock. Já fizemos aquela análise inicial lá e vimos que essa equação é para atletas, essa é a melhor equação a ser utilizada. Massa muscular, eu sugiro sempre que vocês usem Li1, e Li1 foi liberada para o uso do Jefferson, está de acordo com o gênero e com a faixa etária. Massa óssea eu vou analisar também, e os dados eu quero em forma de gráfico de pizza, ok? Aqui os valores antropométricos, eu quero que traga novamente os valores antropométricos. As relações antropométricas que eu vou analisar para vocês, não me interessa no momento IMC nem relação cintura-quadril, são variáveis de saúde, no caso aqui eu não estou analisando esse quesito com Jefferson, estou analisando questões estéticas, áreas gordas e magras de braço, coxa e perna, e somatório de dobra cutânea total, as 8 dobras cutâneas. Então aqui estão os dados totais. Agora, eu preciso informar para o computador, ou para o software, melhor dizendo, qual o dado que eu quero que ele faça esse cálculo, a partir de qual arquivo. Então o arquivo é Jefferson 2, que está gravado em documentos. A partir do Jefferson 2 ele vai carregar agora os dados do Jefferson e ok. O arquivo salvo com sucesso, o caminho, os resultados foram gravados em PDF a partir da equação de Jackson e Pollock para massa gorda, percentual de gordura, a equação de Li1 para massa muscular, vou utilizar também a análise de massa óssea e assim sucessivamente. Agora eu preciso ir até o ponto dos documentos, aqui está salvo. Deixa eu ver qual é a data de hoje, o horário, 19h47 é essa aqui. Abrimos os dados e aqui está o relatório do Jefferson em PDF com todos os dados para nós podermos analisar. Então nós vamos fechar hoje aqui fazendo essa análise. Sistema de análise antropométrica e morfológica humana, o indivíduo que foi avaliado, a sua faixa etária, a sua massa corporal para a data que foi feita, a data que eu estou gravando esse programa hoje, a estatura e o avaliador. Muito bem, aqui o gráfico de
pizza está nos mostrando os principais ou os 4 principais componentes corporais. A massa gorda tem 8,3% de toda a massa do corpo, está em vermelho. A massa muscular representa 59% de toda a massa corpórea do Jefferson. Então é um bom teor de massa muscular, um baixíssimo teor de massa gorda. A massa óssea é 16,8%, é essa fatia aqui, que ocupa, que tem um peso, uma massa representando aquela parcela do corpo dele. E a massa residual, que são os tecidos que sobram do corpo após retirarmos músculos, gordura e ossos, nós chamamos de massas residuais, aí entram as vísceras, entra o sistema nervoso central, os fluidos corporais, eles apresentam um valor de 16% de toda a massa corporal do Jefferson. Então nós podemos ver aqui com um percentual de gordura extremamente baixo, 8,3%, e uma massa muscular extremamente alta também, representando 59%. O valor absoluto disso nós podemos analisar aqui ao lado. A massa gorda apresenta 5,1 quilos de toda a massa corporal total do Jefferson, lembrando que é de 61,8. A massa muscular apresenta 36 quilos e 500 gramas, lembrando que a massa corporal total dele é 61,8. A massa óssea 10,4 kg e a massa residual 9,9 kg. Bom, aqui nós já temos a composição corporal geral do Jefferson em forma de gráfico com os percentuais e em valores absolutos. Só aqui já vale a análise. Abaixo aqui nós temos de novo descrito e transcrito para cá todos os valores de dobras cutâneas, transcrito todos os valores de perímetros e transcrito também os valores de diâmetros ósseos que foram medidos e eu coloquei ali. Aqui vem aqueles valores que nós já havíamos discutido lá na hora de analisarmos os dados. Áreas de braço, coxa e perna, os dados referenciados. 9,8 de área gorda para braço. Na coxa, a área gorda ocupa 7,5 e na perna 8,6. E aqui a área magra, onde nós temos a distribuição de ossos e músculos. Então, nós podemos ver que a área gorda do Jefferson, não só a total, que é 8,3, mas se nós segmentarmos para o braço é 9,8, por coxa é 7,5 e por perna é 8,6. Ou seja, tanto em pontos segmentados de perna, coxa e braço, quanto no valor geral da massa gorda do Jefferson, ele tem um percentual bem baixo de gordura corporal e relativamente alto de massa muscular para o seu peso corporal. A ideia é aumentarmos essa massa corporal, agora no 365 dias em foco, já entrando um trabalho mais pesado de hipertrofia muscular, aumentarmos essa massa um pouco devido à questão de superávit energético, nós podemos ter algum ganho de massa gorda, a gente espera algum ganho, mas principalmente o ganho em massa muscular. 36 kg e 500 gramas dos 61,8 kg nós esperamos ao longo dos 365 dias evoluirmos fortemente nesse componente corporal, hipertrofiarmos fortemente esse componente e podemos ter algum ganho aqui, já que a dieta é hipercalórica. Então, por segmento corporal está muito ok. O somatório eu já havia falado para vocês. A divisão do somatório de dobras pela estatura eu já havia falado para vocês. E aqui, para fecharmos essa parte, a relação antropométrica. Ou seja, essas duas aqui, essa aqui que é a mais importante, na verdade. Nós dividimos a massa muscular do Jefferson pela sua respectiva massa gorda. E nós obtemos um valor de 7,1. De novo, dividimos a massa muscular pela massa gorda e obtemos um valor de 7,1. O que representa isso? Isso nos representa que para cada 1 kg de gordura, do Jefferson, ele apresenta 7,1 kg de massa muscular. De novo, é uma relação entre a massa gorda e a massa muscular. Para cada 1 kg de gordura, nós teremos 7,1 kg de massa muscular. Isso mostra uma relação extremamente positiva entre o teor de gordura que o Jefferson apresenta e o teor de massa muscular que ele apresenta. Embora ele não tenha um volume muscular muito exacerbado, as proporções entre gordura e massa muscular são extremamente positivas. Por isso que ele é uma pessoa que apresenta uma boa definição muscular. Embora não tenha um volume gigantesco muscular, e por isso está fazendo um treino para crescer, ele apresenta em relação ao que ele contém hoje de massa muscular e a sua massa gorda uma relação extremamente positiva. Bom, pessoal, eu tentei aqui detalhadamente, ficou longo o vídeo, mas eu tentei detalhadamente mostrar toda a análise que o sistema de análise antropométrica e morfológica humana, o SAM, é capaz de fazer. Esse sistema nós desenvolvemos para analisar não só pessoas que estejam treinando para hipertrofia muscular, mas também para atletas.
Por isso que existem alguns resultados aqui que eu não toquei muito no assunto, como a relação massa muscular-massa óssea, ou massa corporal magra, massa gorda, que são relações que nós utilizamos mais com atletas. E essa relação também somatória de dobras com estatura para comparar entre atletas. No caso do Jefferson, o mais importante eu apontei aqui no programa de hoje. Espero que vocês tenham entendido as minhas colocações. Nós planejamos o programa de hoje fazer bem aprofundado sobre essa segunda avaliação do Jefferson. E o próximo programa nós vamos gravar com essas duas saídas em PDF. A saída em PDF de hoje, que eu gravei esse programa, dia 11 de 13 de 2013, e compararmos com a primeira avaliação do Jefferson. Aí colocarmos lado a lado tanto a composição corporal de hoje quanto a composição corporal de um mês atrás e podemos fazer o comparativo desses resultados. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Eu me despeço agora no momento, agradeço a todos vocês e espero que vocês estejam acompanhando e principalmente aprendendo e entendendo os pressupostos e todo o envolvimento que nós estamos fazendo com esse trabalho de desenvolvimento muscular do Jefferson na série 365 Dias em Foco. Bom, pessoal, no momento era isso. Um abraço, até o próximo programa.